Bem, a FAEF recebe com muita honra o Dr. Fernando Capês, ele que é deputado estadual e promotor público de justiça do Estado de São Paulo. A vinda dele a Marília se deve a um convite dos alunos da FAEF no curso de Direito e também da mantenedora. Dr. Fernando, como é que o senhor recebeu esse convite para vir até Garça, atendendo assim um convite de alunos que desejam, mais do que nunca, aumentar os seus conhecimentos jurídicos? Olha, eu recebi com muita ansiedade, porque eu desejava vir a Garça fazer uma palestra na FAEF já há algum tempo. E quando eu conheci o prefeito Cornélio Marcondes e o nosso querido, sempre deputado, sempre prefeito, deputado Julinho Marcondes de Moura, eu comecei a ter a certeza de que havia algum vínculo com Garça. Um vínculo acadêmico e um vínculo sentimental. Ao vir pela primeira vez à cidade, eu me impressionei, seja com o seu aspecto sereno, uma cidade limpa, ordeira, organizada, com uma população extremamente educada, que lhe proporciona cenas que talvez você vê em poucos lugares no estado de São Paulo, como o voo alegre das maritacas no final da tarde, cenas que realmente são inspiradoras. E é fácil você se apaixonar por Garça, é fácil você tomar gosto pela cidade. E foi assim que aconteceu. Impulsionado pela admiração ao gestor Cornélio Marcondes, nós encaminhamos uma verba de emenda parlamentar no valor de R$150 mil para fazer todas as obras de galeria pluvial do bairro de Mondrian, onde a população sofre nas épocas de chuva, porque aquilo se transforma num lamaçal, e de seca, porque a poeira sobe e provoca danos à saúde. Nós podemos fazer esse primeiro gesto de apoio. Vamos também conversar na Secretaria da Segurança Pública para procurar aumentar o efetivo da cidade e garantir que a paz aqui continue reinando pela eficiência das polícias civil e militar. E, além disso, Garça tem o privilégio de ter uma FAEF. Uma FAEF cuja presidente, a professora Deise, mantém como uma educadora, não como um comércio, um negócio, mas como uma paixão, uma vocação, o desejo de ajudar pessoas a se desenvolver, a obter a inclusão social, cultural, profissional. E estar aqui fazendo essa palestra, interagindo com estudantes de uma faculdade que os trata como membros de sua família, de estudantes que são criados com seriedade dentro da universidade, mas sobretudo com amor, com atenção, com esmero, são considerados realmente o centro, o objeto principal de uma missão educativa. Então eu venho aqui fazer essa palestra e espero que seja a primeira de muitas. Espero que eu possa colocar no meu currículo professor da FAEF, porque apesar do tempo me limitar, o desejo de vir aqui e retornar é muito grande. Doutor Fernando, a questão das torcidas. Sabemos que o senhor se notabilizou entre seus inúmeros trabalhos jurídicos, perquirindo a lei como ilustre representante do Ministério Público, também referente a algo que preocupava pais, mães, irmãos, ir ao campo do futebol e lá se transformar numa praça de guerra com torcidas organizadas. Como é que o senhor conseguiu harmonizar corintianos, palmeirenses, são paulinos, santistas, né? Marilhenses, maquianos também, que nós temos o Maqui aqui, o Garça aqui. Como é que o senhor conseguiu harmonizar essas torcidas que eram tão briguentas, doutor? É preciso que você trate esse problema com uma dupla mão. Em uma mão, você deve ter um remédio forte e amargo para aplicá-lo no caso de desobediência, recalcitrância. Esse remédio consistiu na extinção das torcidas organizadas, na sua proibição de entrar nos estádios, no confisco do seu patrimônio, no confisco das fichas dos seus associados, no cancelamento do seu registro, ou seja, da sua existência jurídica. Foi uma medida necessária porque vínhamos numa escalada de violência com inúmeras mortes, homicídios,
pais e mães chorando a morte de seus filhos, mortes desnecessárias, estúpidas, que poderiam ter sido evitadas. Nós entramos firmes nessa questão, houve muita ameaça, mas tínhamos o apoio de uma instituição forte como o Ministério Público, tínhamos uma parceria com a Federação Paulista de Futebol, na época o presidente era o Dr. Rubens Aprobato Machado, que chegou a ser presidente da OAB do Brasil. Nós então conseguimos manter as torcidas afastadas por 7, 8 anos. Posteriormente, elas estavam começando a voltar mesmo sem as camisas, nós optamos em recadastrá-las e trazê-las sobre regras. Hoje a violência despencou de 16,4 para 0,3 por jogo e não são ocorrências tão graves quanto as que ocorriam. A violência está sob controle, ela não está mais dentro dos estádios, embora tenha migrado para fora dos estádios nos trajetos de ida e de volta. Agora, a etapa final desse trabalho consiste em dar mais segurança, comodidade e conforto ao consumidor. Tratar o torcedor com o respeito que o Código de Defesa do Consumidor lhe dá. Então eu, como deputado estadual agora, exercendo esse mandato, deputado estadual, apresentei um projeto de lei determinando que todos os lugares do estádio sejam numerados, que todos os ingressos também sejam numerados, que no momento que o torcedor compra o seu ingresso, ele é identificado pelo nome, RG e fotografia, e que o torcedor que sentar no lugar do outro paga multa. Se nós conseguirmos fazer cumprir essa determinação, que aliás já constava desde 2003 de uma lei federal chamada Estatuto do Torcedor, nós vamos acabar com a violência das torcidas, porque o torcedor que for ao estádio vai sentar no seu lugar, pode chegar na hora do jogo que está lá o seu lugar reservado, e ele não sabe quem vai sentar ao seu lado. Vai acabar aquela aglomeração de vândalos e vamos passar a ter uma torcida diferente que não briga nem na ida, nem na volta, nem durante o jogo. Dirão, mas será que isso vai perder a beleza do espetáculo? Não, é uma beleza diferente. Uma beleza de torcida como tem na Copa do Mundo, é um outro tipo de espetáculo. Um espetáculo que não traz o risco da violência. Doutor Fernando, fossando ao assunto da criminalidade, nós sabemos que tivemos um período negro na história jurídica de São Paulo com as rebeliões dos presídios e de uma hora para outra se transformou em praças de guerra. Mas isso é passado. Como é que se conseguiu harmonizar essa violência, principalmente naquele crime que se diz organizado? Olha, a criminalidade organizada você combate com força-tarefa, com inteligência, com infiltração de agentes, interceptação telefônica, com uma equipe confiável, não corruptível, que não seja cooptada pelo crime organizado, e fazendo um trabalho de investigação, de campo. Acho que com isso é possível combatermos sobretudo a criminalidade organizada voltada ao tráfico de drogas, aos sequestros e a roubo de carga. Acho que essa tem que ser a prioridade no trabalho. Inteligência, prevenção e investigação. Leis mais duras, como, digamos, prisão perpétua ou uma pena maior, digamos, ao invés de 30 máxima para 50, e a não somatória de penas, porque hoje o que causa-se espécie é o cidadão cometer, como aquele motoboy, por exemplo, né, que matou 11 meninos lá em São Paulo, ele cumpre 30 anos, depois não pode passar a pena daquilo que está estabelecido. Essa lei deveria ser revogada, ou se ele matou 10, 30 anos por cabeça, na gíria, desculpe o termo, um pouquinho chulo, mas ele teria 300 anos de condenação. Mas ele só cumpre 30. Quando o senhor vê essa disparidade da aplicação da lei penal, doutor? Duas coisas diferentes. A primeira, simplesmente aumentar as penas não vai resolver, porque só 0,2% das pessoas que praticam crimes chegam ao sistema. Para diminuir a criminalidade, nós temos que investir em policiamento ostensivo, policiamento motivado, policial motivado, bem remunerado, com uma carreira em perspectiva, com uma polícia que faça investigação, que atue, que faça prisão. Esse é o primeiro passo. Nós temos que ter em seguida um processo penal que possibilite uma solução mais rápida dos litígios e um judiciário que tem investimento para poder resolver também os processos no menor prazo de tempo. Quando chega no cumprimento da pena, aí sim, não é possível, depois de um sexto, passar para um outro regime. Nós temos que rever essa questão. Ele tem que cumprir um período razoável da pena, qualquer que seja o crime. Ele tem que cumprir pelo menos 2/3 da pena, e se crimes mais graves, cumprir até mais do que isso. Ele tem que cumprir a sua pena. Não pode essa pena ser fatiada, como hoje acontece. Essa é uma questão, sim, que deve ser revista. Muito obrigado, doutor Fernando Capês, falando assim ao Canal 9, o canal da gente.